Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, saudade de vocês, tá? Fiquei um tempinho aí sem colocar vídeo, até porque era um vídeo de manutenção, né? E para não ficar repetitivo, aí eu aguardei o compilado aí, que é do mais importante, que eu avisei a vocês, que era da posse do Donald Trump, e o que isso tem a ver profeticamente de impacto com a nossa vida, tá? A palavra de hoje vai ser Romanos 13, mas do versículo 1 até o 7. E vocês vão entender por que essa passagem, tá? Que eu vou falar algumas coisas desse vídeo aqui que está acontecendo. E principalmente fora da grande mídia, que mente para você, tá? Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Meus amados irmãos, aqui, ó, você pode correr todo o Romano 13, que não vai estar dizendo nada, dizendo assim, ó, se a autoridade superior cumpre a lei de Deus, é um cristão, você obedece. Se não for, você desobedece. Ele está falando todas as autoridades. Porque, como eu falei para você lá no livro de Samuel, Deus ficou muito triste, que ele queria governar, igual ele governou o povo do Egito quando saiu do Êxodo, tá? Que aquela passagem dele saindo do povo do Egito, aquilo ali é uma prefiguração, tá? Da volta de Cristo e da grande tribulação. Já expliquei isso ano passado, numa série de 6 vídeos sobre as 10 pragas do Egito. Então, ali, durante o deserto, que não tinha mercado, não tinha nada, Deus alimentava, Deus protegia, entendeu? Inclusive tem uma passagem que nem as sandálias, nem as roupas, tipo assim, gastavam, porque isso é poder de Deus, entendeu, meus amados irmãos? Então Deus, ele sempre quis estabelecer esse modelo de governo justo. O governo justo vem de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo, que em breve, mas muito em breve mesmo, já está vindo para estabelecer o seu governo de justiça aqui na terra. Só que o povo, imitando os pagãos, quis um ser humano governando sobre eles, e por causa disso até hoje nós pagamos impostos. Mas Deus, como sempre, vai prevalecer a vontade dele, de Deus, tá? Não interessa quantos milênios passam, porque 1 Samuel foi não sei quantos, 5.000 anos atrás. Então nós estamos no final dos tempos, e Deus vai consertar todas as coisas. Então a autoridade que ele está falando aqui é qualquer autoridade. Versículo 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se às autoridades está se colocando contra o Deus que instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Porquanto, os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem, e ele te honrará. Mas, Ricardo, você não está vendo aí os presos do 8 de janeiro, não? Mulher que pichou, né? Perdeu o mané, que é uma frase dita em Nova York por um presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Usou um termo chulo, perdeu o mané. Foi o mesmo que falou que eleição, ele parafraseou José Dirceu, que foi um dos maiores ladrões que o Brasil teve, dizendo que eleição não se ganha, eleição se toma. Ah, Ricardo, ele falou então de brincadeira. E o que aconteceu aí foi brincadeira? Donald Trump sabe muito bem disso, eu vou falar nesse vídeo. E outra coisa, isso é tipo de frase para vir de um juiz, principalmente da Suprema Corte. Você vê algum juiz pelo mundo, principalmente os americanos, juízes da Suprema Corte, falando, ele nem redes sociais ele tem, falando alguma coisa fora do alto. Então uma mulher que repetiu uma frase de um presidente do Supremo, pegou 17 anos de cadeia. É essa lei, Ricardo, que a gente tem que obedecer? Tu sabe por que eu vou falar, meus amados irmãos? Porque se você apoiou isso, você vai sofrer a punição, igual o Paulo está falando no versículo 3. Agora, se você não apoia isso, o Senhor vai te ajudar. Lembre-se de Apocalipse 9, né? Não danifiques o azeite e o vinho. O resto pode destruir. O que quer dizer isso, Ricardo, que está escrito em Apocalipse? O azeite é o derramado do Espírito Santo de Deus, uma referência à chuva a seródia.
E o vinho, referência a sangue de Cristo e a alegria de Cristo na sua vida. Eu chamo isso de inversão proporcional. Enquanto pode ver que ali não danifica o azeite e o vinho. O resto, ó, passa o rodo. Cenário de destruição. Mas Deus ele está mostrando também, assim como no livro de Êxodo, que aquele que permanecer fiel a Deus é a inversão proporcional. Enquanto o mundo vai sofrer com desgraça, você vai ser mais alegre do que numa época de aparente segurança. Versículo 4. Tá na hora de vocês aprenderem isso, meus amados irmãos. Tá na hora. Não tá me entendendo? Tá na hora de vocês ficar levando a sério os vídeos de pessoas anônimas que falam a verdade. Tá na hora de vocês abandonar de uma vez por toda a mídia. Não tá me entendendo? Tem muita gente morrendo de infarto aí, porque tomou uma picada aí que a mídia ajudou a divulgar. E agora tá caindo tudo por terra. Você não acha estranho, não? Que aos 51 do segundo tempo, Joe Biden, no dia da posse do Donald Trump, até o dia 20 de janeiro, até assinar o termo de posse e juramento, o Biden ainda era presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele fez? Ele anistiou, ele deu indulto, né? Para um monte de familiares dele, inclusive o filho dele, que está envolvido com uma empresa ucraniana, envolvido em casos de corrupção, que ele já estava em vias de ser condenado, o Biden foi lá e anistiou. Ou seja, ele não pode nem mais ser investigado. E ele também, foi uma série de indultos que ele deu para um general lá, que nos primeiros governos do Joe Biden, deixou as armas para o terrorista lá, tirou as tropas lá do Oriente Médio. E o que mais me impressionou é que ele também indultou o tal de Fauci. O que disse? A garantia que a vacina contra a Covid funciona é minha. É minha. Ele falou isso. Agora, engraçado, ele não estava sofrendo nenhum processo, nenhuma investigação. Por que que o Biden deu um indulto para ele? Porque o indulto também, ele impede do homem ser investigado. Entendeu? Eu gostei muito de um comentário de um repórter que ele falou assim: um indulto presidencial é baseado no perdão de Deus na Bíblia. Mas o perdão de Deus, foi muito bem colocado isso que ele fez. O perdão de Deus é baseado no seguinte: num pecado que a pessoa cometeu por culpa do diabo. Mas só é dado mediante ao arrependimento. E a pessoa ter consciência que fez uma coisa errada, entendeu? Ou então, no caso aqui do terreno, que sofreu uma injustiça, aí o presidente foi lá e indultou. Assim como o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, porque ele viu que houve perseguição política e retirada de direitos fundamentais de um deputado, que tem a premissa, entendeu? Um cidadão comum já tem. O deputado, o parlamentar, tem mais ainda. Direito de falar o que quiser, sobre quaisquer palavra. Então o Bolsonaro viu que houve abuso, que houve tirania e indultou. E um indulto de um presidente é pétreo. O Suprema Corte não pode fazer nada, mas mesmo assim derrubaram o indulto e manter o homem preso. Para tu ver como é que é o lawfare. A justiça brasileira está invertida. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, o indulto é baseado num perdão mediante o arrependimento. Esse jornalista está corretíssimo. Do que esse Fauci se arrependeu? E por que Joe Biden deu o perdão para ele? Porque isso aí, para mim e para muita gente, foi uma confissão de culpa. E vocês foram na onda de Fauci, a imprensa foi na onda de Fauci, e vocês perderam vários familiares e vão perder mais ainda. E você que tomou mais de 3 doses da vacina, ore ao Senhor para que o homem lá, do meu sonho, não aperte o botãozinho lá, que você cai na hora. Não adianta fazer academia, não adianta fazer dieta, não adianta fazer exercício, não adianta viver uma vida desregrada, bem alimentada, que se ele apertar o botão lá, você cai. Não quer acreditar em mim? Então, como dizia o Silvio Santos no Show do Milhão, é por sua conta e risco, tá? Versículo 4, vou repetir o versículo 3. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas os que fazem o mal. Não querem se sentir ameaçado pela autoridade? Faz o bem, e ele te honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.
eu já repeti isso várias vezes, Deus ele tem um zelo excessivo pela justiça. Então toda vez que você vê uma justiça sendo praticada, pode escrever que Deus já se levantou do trono e ele já vai resolver isso aí. E da pior maneira possível para quem cometeu a injustiça. Tu imagina a injustiça que está imperando no Brasil. Tá? E ele usa vários instrumentos. Donald Trump é um deles. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos à autoridade, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, se é tributo. Se é temor, se é temor. Se honra, honra. Isso aqui é interessante, porque olha só, como eu estava te falando há poucos minutos atrás, o sonho de Deus que vai se realizar é Ele governar sobre os seus escolhidos, sobre a sua melhor criação, que é os seres humanos. Os seres humanos foram lá imitar o pagão e até hoje a gente paga imposto. Você vê que Paulo está falando ali que Deus ele usa sempre a capacidade dele de consertar as burradas que nós mesmos fizemos. Porque Samuel não queria ungir Saul. Ele queria que Deus continuasse a reinar sobre a humanidade. Mas só que próprio Deus fala, não, dá o que ele quer. Por isso que eu falo, meus amados irmãos, não está escrito na Bíblia, e muita gente confunde isso, aquele ditado antigo, a voz do povo é a voz de Deus, é uma mentira. Ele não está escrito na Bíblia, e é o contrário, a voz do povo pediu Saul. A voz de Deus era o próprio Deus governar, junto com Samuel, né? Assim, Samuel, com a mesma opinião. Era Deus governar sobre a humanidade. Mas a voz do povo foi ungir Saul. E por causa disso a gente se lasca até hoje. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Tu tá me entendendo? Então o que acontece, meus irmãos? Paulo está falando ali que Deus ele tem a capacidade de consertar as besteiras que a gente faz. Por exemplo, um jovem que fornica, ele não tem, assim, sem o conhecimento de Deus, ele pode engravidar a namorada dele. Mas Deus ele fala, ele estabelece que sexo só depois do casamento. Deus não está dizendo isso como uma regra, vamos dizer assim, foi uma regra estabelecida, rigorosa. Não, ele está dizendo que assim você vai bem. Assim você vai ser abençoado, assim você não vai passar por sustos, nem por dificuldades, principalmente, negócio de morte. Porque Deus é extremamente escravo da palavra dele. O primeiro mandamento com promessa é para os filhos. Honrai o pai e a mãe para que se multiplique os seus dias nessa terra. Então, um filho obediente é sinônimo de longevidade, garantido por Deus. Quando você desobedece isso, você está à mercê da morte. E Deus dá um tempo para você se arrepender. Se esse tempo vencer e você não voltar para os caminhos dele, ele te entrega na mão do diabo. E vai para o lugar que ele, infelizmente, ele teve que preparar para o desobediente. Bem quente, chamado Lago de Fogo e Enxofre. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Então Paulo ele já está dizendo ali do conserto de Deus da besteira que a gente fez. Então, agora, se for estabelecido, foi vontade de vocês, mesmo que for lá de trás, é pagar imposto, então vocês paguem os impostos. Tu tá me entendendo? Mas ele deixa bem claro, paga o imposto que você tem que pagar. Dá tributo a quem merece tributo, mas dá honra a quem tem honra. Isso é fundamental, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque o Donald Trump está vindo aí. Logo dos primeiros dias já está consertando tudo. Ele já assinou mais de 100 decretos. Eu vou comentar algum deles aqui. Só que eu já vou adiantar que o mundo vai passar por uma mudança, uma descontaminação dessa política dos últimos anos aí. E, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma maneira, eu sempre estou explicando nos meus vídeos, de você tirar vantagem disso aí, sem desviar a adoração ao Deus. Porque lembre-se, no primeiro e segundo livro de Reis, eu vou sempre repetir isso aqui, os momentos em que Deus tem que mandar destruição, mandar outra nação vir invadir, é justamente nos momentos em que o povo fica próspero e viram as costas para Deus. Quando Moisés, ainda em Êxodo, né, ele sobe no monte, fica lá 40 dias, ele deixa a comunidade de Israel, aquele povo que saiu do Egito, que já estava multiplicando, aos cuidados de Arão.
Aquilo ali é o seguinte, Moisés era gago, ele é uma representação de Jesus Cristo, então Deus acabou de estabelecer a mecânica, aproveitou, né, essa oportunidade para estabelecer a mecânica da igreja dele aqui na terra. Como? O Moisés é o cabeça, que Cristo é o cabeça, então Arão é o pastor, é o pescoço, tá me entendendo? O pescoço faz ligação do corpo à cabeça. Eu vou botar um vídeo brevemente sobre Eli, que ele cai e quebra o pescoço. Você vai ver, não é só essa revelação não, meus amados irmãos, é muitas revelações que tem naquela passagem ali. E vocês vão entender, entendeu? Então o Arão ali é o pescoço, que faz a ligação do corpo, entendeu? Igreja, corpo de Cristo, com cabeça, que é Jesus Cristo. E você pode ver que o povo persuadiu Arão, dizendo assim, esse Moisés aí, tipo assim, esse Jesus está demorando a voltar. Jesus já vai para 2025 anos que não voltou, porque o calendário zerado do Novo Testamento, e o que a gente segue até hoje, é a partir da morte de Jesus e não do nascimento. Então é muito tempo, né? Então tem muita gente que está falando, esse Jesus não vai voltar. Ele subiu lá, não vai voltar mais, tá entendendo? Moisés subiu ao monte, ele estava conversando com Deus lá e deixou a igreja. Então o povo falou assim, vamos aqui fazer um bezerro. Por que não foi um bezerro de madeira? Por que não foi um bezerro de pedra? Foi um bezerro de ouro. Porque o ouro representa a riqueza, o teu bolso, a sua capacidade técnica de ganhar dinheiro. Tu tá me entendendo? Então eles estavam dizendo assim, ó, vamos aqui forjar um bezerro de ouro e dizer que foi... O ato de você forjar uma imagem de escultura, apesar de Deus abominar, foi o menos pior ali. O problema ali é que as pessoas associaram todos os livramentos de Deus àquela imagem. Esse que foi o problema. Porque eles disseram claramente, está dizendo assim, ó, vamos dizer que foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito, que nos trouxe até aqui, porque eles já estavam começando a prosperar. Isso, traduzindo por dia de hoje, é a pessoa que é o seguinte, a pessoa faz um monte de besteira, tá na lama, aí vai na igreja, aí Deus manda um profeta e dá uma segunda chance para a pessoa começa orando, agradecendo, começa a encher o bolso de dinheiro, vira as costas para Deus, e ainda chega, eu já vi muito caindo assim, tá? Ainda chega e fala assim, não, eu estou aqui por causa da minha capacidade, e chuta Deus. É a mesma coisa que acontece se você ler o primeiro e o segundo Reis. Porque tipo assim, vem um rei mau, destrói tudo. Mas Deus não permite que alguns vasos sejam destruídos. Aí entra um rei bom para equilibrar. Tu tá me entendendo? A esquerda entra para quebrar, a direita entra para consertar. Aí o rei começa a tirar alguns altares lá. Eles não tiram todos, não tem um rei que não tirou todos os altares, porque aqueles altares é o pecado que está enraizado com a gente. Então é impossível você tirar todos os pecados. Tá? O único rei que tirou todos os pecados numa maneira espiritual, no plano espiritual, foi Jesus Cristo. Mas os que eles tiraram, já dava para Deus se agradar. E quando Deus se agrada, é como um pai que se agrada de um filho obediente. E se o pai for rico, ele vai dar muito dinheiro para o filho. O problema é que o filho pega aqueles bens, pega aquele dinheiro e vira as costas para o pai. Esse que é o problema, meus amados irmãos. Então, olha só, meus amados irmãos, o que acontece? Nós estamos aí vivendo uma mudança de Apocalipse 17, a partir do versículo 12. Entendeu? Onde um sistema, tudo dominado por Satanás, que a palavra de Deus diz que o mundo já sai do maligno. Mas o sistema que a gente pode identificar claramente hoje, de direita, concedeu poder para a esquerda, até para mostrar se a esquerda governaria melhor do que ela. Assim como Deus não matou Lúcifer de cara, quando Lúcifer levantou uma dúvida no céu. Porque ele foi expulso por causa disso. Porque ele levantou uma dúvida no céu. E na verdade ele queria governar a Nova Jerusalém. Ele já estava com um sentimento superior. Ele já era a melhor criação de Deus. Criatura, não filho, entendeu? Ele já era. Que ele era um querubim. A história dele está no livro de Jó e também está no livro de Ezequiel. Só não sei precisar o capítulo. Mas ele é chamado de vara de aferição. Ou seja, se alguém chegasse para Deus e falasse assim, qual é a sua melhor criação? Aí Deus apontava para ele, é Lúcifer, coberto de joias preciosas, chamado de alva. Ou seja, ele era perfeito, mas ele era extremamente insatisfeito. O Lúcifer, ele reflete esse sentimento dele.
em muitas pessoas. Eu vejo mulheres lindíssimas, mas lindíssimas mesmo, querendo encher boca, afinar nariz, aí bota aquela boca, ela fica parecendo um jacaré. Padrão de filme pornô, mas ela botaram na cabeça dela que aquilo é mulher bonita. Ou seja, a mulher fica linda, aí fica parecendo um jacaré e ainda gasta um dinheirão para isso. Sabe o que é isso? Insatisfação. Eu sou feio, mas não pretendo mudar minha cara para agradar ninguém, não. Eu sou casada, vou fazer 26 anos esse ano, muito bem casado, graças a Deus. Onde a aparência fica em segundo plano. Entendeu? O que interessa é o sentimento aqui dentro. Então, meus amados irmãos, como eu estava falando para você, esse sistema de direita, ele permitiu. Porque Deus não matou Lúcifer? Porque Lúcifer levantou uma dúvida. Então, os anjos, eles não teriam mais amor incondicional por Deus. Eles teriam medo de Deus. Porque em algum momento da eternidade, a pergunta ia voltar. Que pergunta, Ricardo? E se Lúcifer tivesse certo? Então Deus deu a corda suficiente. Eu acho que você, que tem um mínimo de neurônio, você já sabe, basicamente, que o diabo não vale nada, que ele é ruim, e Deus é bom. Verdade ou mentira? Então Deus, ele tem que botar um ponto final nessa história. Então a direita também deixou a esquerda governar, porque a esquerda se diz melhor. Mas você vê que aonde ela entra, ela quebra o país. E é sempre, meus amados irmãos, todos os governos de esquerda, no caso dos Estados Unidos, democrata, que o republicano lá é direita, democrata de esquerda, pelo mundo todo, aonde bate a esquerda é miséria, corrupção, má administração, má gestão, inversão de valores cristãos, entendeu? Aonde a esquerda bate é isso. Por isso que eu falo, elas vêm para destruir. Então, o que está acontecendo agora, Ricardo, com Donald Trump? Ele está pegando o brinquedinho de volta. Que brinquedo é esse? A administração mundial. Você pode ver, você podia ver sinais antes da topa do Trump. Um monte de empresas já abandonando a política woke de diversidade. Você vê o Mark Zuckerberg, que ele alimentou a ditadura e a censura, principalmente nas empresas dele, que é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Agora virou a casaca. Deixou um monte de gente doido lá. Tu vê o Elon Musk, que sofreu, tá até no inquérito aqui do Alexandre de Moraes. O Elon Musk comprou o Twitter X, aí todo mundo pensava, ele comprou porque ele quer a liberdade de expressão. Comprou liberdade de expressão, porque o Twitter aqui no Brasil e também no mundo é só 3% das redes sociais, querido. É porque pessoas importantes usam o Twitter, porque o Twitter é aquela versão do bate-papo que tu tem na padaria. Poucos caracteres, recado rápido, entendeu? Mas o Elon Musk, assim que comprou as ações da SpaceX e da Tesla, que são empresa dele, foi lá pra cima. Aquele homem nem precisa de dinheiro. Aliás, aquele dinheiro nem é dele. Dizem que ele mora numa casa de 30 metros quadrados, porque o dinheiro não é dele. Então ele tá sujeito a ordens superiores do dono do dinheiro, no caso o anticristo. E o anticristo está falando agora vou mudar a chave. Agora não vai ter mais censura. Por que o Lula, ele está cobrando, está arrancando até o sangue? Vocês sabiam que o Lula agora, ele vendeu para uma empresa chamada Bipar 14% do território nacional? Já está vendido, já não é nosso mais. Sabe o que é 14% do Brasil? Uma área do tamanho da Itália. Foi dado para a empresa estrangeira. Em mais 2 anos ele vende o Brasil todo, se deixar. Já tem deputado se debruçando para ver se... Com certeza tem negociata aí. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi acusado por um homem que, inclusive, ele era até meu cunhado na época. Esse candidato a vereador perdeu, saiu até no Fantástico ele. Ele era muito inteligente, mas acho que a estratégia dele de campanha é muito errada. Ele se candidatava, assim, quando ele gravava os vídeos da candidatura para vereador, ele botava um pinico na cabeça que ele morava na Barra, ele estava reclamando de um problema que tinha na época do emissário da Barra do esgoto. Então ele botava um pinico na cabeça. Ele foi ridicularizado. Entendeu? Mas o que ele estava falando ali de recall, ele estava falando de um monte de coisa ali que as pessoas não entendem. É muito difícil, meus amados irmãos, quando você entende de uma coisa e você quer falar, quer usar a linguagem, você está procurando uma linguagem, as pessoas não entendem, as pessoas tipo estão cegas. Mas eu vou insistir, porque os meus vídeos estão gravados, estão na rede. Um dia eu sei que eles vão bombar,
Mas muita coisa que eu falava 18 anos atrás está acontecendo agora. E as pessoas comentam como se fosse a maior novidade do mundo. Esse negócio de fórmula de vacina coletiva para adulto, que eles botam uns negócios lá para você ficar dependente de remédio que eles fabricam pelo resto da vida. Mas eles vendem aquilo como uma coisa boa, preventiva. Na rede social vai uma mulher me chamar de negacionista, idiota, não sei, me ofendendo. Falando assim, ó, se você tá... Eu botei assim, ó, o negacionista aqui tá 19 anos sem tomar vacina coletiva para adulto. E eu só pego no máximo 2 resfriados por ano. Ano passado, 2024, peguei um só. Que é quando tem a mudança de tempo em junho assim, aí eu pego um resfriadozinho de 2 dias. Mas nada do que um chá que a minha esposa faz, chá com limão e alho, morno, com mel, resolva. Não resolve, entendeu? Então a mulher falou assim, você é um idiota mesmo, porque você só pega 2 resfriados por ano, justamente por causa das pessoas que estão em sua volta, que se vacinaram. Eu falei assim, você está repetindo mais uma mentira do Fauci, que foi perdoado pelo Joe Biden. Se é que você sabe disso. Que a vacina cura. Ele mesmo falou que não. A Pfizer falou que não. A AstraZeneca falou que não. Você está repetindo uma mentira que já foi derrubada. Mas eu falei para ela assim, o conhecimento liberta. E nenhuma porcaria igual você vai me fazer voltar atrás. Pô, Ricardo, você é agressivo. Eu falei assim, meu irmão, chega pra mim devagar, que eu gosto mais de elogiar. Agora chega me ofendendo de idiota, vai levar também, meus amados irmãos. Porque eu sou cristão, mas eu não sou idiota, não sou otário, não. Tem muita gente que confunde, já falei isso. Então, meus amados irmãos, estão pegando o brinquedo de volta. Uma das coisas que o Donald Trump assinou é que a classificação do tráfico de drogas como organização terrorista, pouca gente está percebendo isso, mas quando ele assinou esse decreto, sabe o que ele está falando? Que se tiver algum prédio, alguma firma aqui no Brasil, comandado pelo PCC, comandado pelo Comando Vermelho, se os agentes americanos descobrirem que não vai ter efeito colateral, que não tem gente morando ali, que não tem nada a ver com o negócio, que aquilo ali é só um complexo, que estão fazendo droga ali dentro, eles vão mandar um míssil Tomahawk lá da casa do Caixa Prego e vai explodir aqui no Brasil, que ele não precisa, quando é organização terrorista, eles não precisam de autorização judicial do país. Porque, como eu te falei, os Estados Unidos é o xerife do mundo. Eles têm a lei. E ele disse lá, tá? O Donald Trump, ele disse lá, que vai, por causa da Maria Elvira Salazar, que eu já tinha falado no outro vídeo, e do Marcos Rubio, que é o assessor dele para as Américas Central e Latina, que ele é descendente cubano, ele está dizendo que ele vai tirar não só o visto, ele vai proibir a entrada de Alexandre de Moraes, todo o Supremo Tribunal Federal e todos os policiais federais, eu estou falando de delegado e tudo, que compactuaram com as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Aí um jornalista lá, um careca, né, ele estava perguntando numa entrevista de um ex-embaixador do Brasil, perguntando, eles podem fazer isso contra um juiz do Supremo Tribunal Federal? O ex-embaixador falou, eles podem e vão fazer. Agora tá aí o negócio dos deportados. Já correram para fazer um escândalo. Meus amados irmãos, ali tem réu, confesso, ali tem estuprador, tem pedófilo brasileiro, que foram fazer o que eles estão acostumados a fazer aqui, ficar impune lá, onde ainda tem lei, entendeu? A maioria absoluta, lavagem de dinheiro. E eu botei um texto no Facebook ainda há pouco, de uma mulher que também saiu de lá, conheceu muita gente lá. Todo mundo mandando votar no Lula, todos eles petistam. Mas eles ficam lá, no bem bom, no capitalismo malvadão, ganhando em dólar, aí ele manda dinheiro para a família dele aqui comer. O Donald Trump, ele está fazendo a justiça. Porque se você está berrando para votar no Lula, então você é obrigatória, é uma questão de justiça, você viver sob a administração do Lula. Não é ficar lá, não é igual a Anitta, não. A Anitta ficou enchendo o saco aqui. Falando que o Bolsonaro é isso e aquilo, falando para tu votar no Lula, que o Lula era bem melhor. Que o Lula era o governo do amor. Ela tem uma mansão de 20 milhões de dólares na Flórida, que é um país majoritariamente republicano, onde as pessoas andam armadas de maneira legal, legalizada. Ou seja, é um estado seguro, um estado próspero e um estado capitalista. Então é tipo assim, capitalismo e conforto para mim, socialismo e mordaça para vocês.
Essa hipocrisia está acabando. Por isso que eles estão em polvorosa. O sistema, meus irmãos, está sendo implodido. E quem apostou nele? Por que eu faço esses vídeos, irmão? Eu não vou ficar fazendo comentário político, não, porque tem milhares por aí. Eu estou falando isso porque a Bíblia me mostra que isso é para grandes e pequenos. Então, se você participou disso, isso vai acontecer muito, sabe com quem? Com quem ficou destilando nas redes aí, a favor do Hamas e contra Israel. Eu conheço professores, amigo meu, que botaram culpa até nos crentes. Ou seja, Israel nunca começou uma guerra desde 1947, Israel só se defende, Israel teve que gastar milhões de dólares com o domo de ferro, que é o antimíssil, com o estilingue de Davi, que fica na parte oriental, para defender ataques, entendeu? Nunca atacou ninguém. Aí eles entram numa rave, o pessoal do Hamas, os palestinos, entram numa rave, onde está um monte de jovens se divertindo, se drogando, se divertindo, pega, mata um monte de gente, leva um monte de mulher para cativeiro, a mulher até se defecando, e aqui jornalista rindo, deputado rindo, da mulher se defecando com medo de terrorista, sendo estuprada todo dia, agora começaram a assaltar os reféns. Aí a culpa é dos crentes, você não pode falar nada. Deus vai pegar você, primeiro pela sua burrice, e segundo pelo teu ódio. Eu acho que todo mundo deveria assistir 2 filmes. A Lista de Schindler e O Pianista. Assiste aquele filme, qualquer um desses 2. O Pianista, por exemplo. A Lista de Schindler é mais conhecida, mas O Pianista. Assiste O Pianista. Que se você chegar e ousar a tentar defender os terroristas do Hamas, é que você é muito ruim de coração mesmo. Que vocês têm que parar com isso, meus amados irmãos, de você falar de coisas que vocês não entendem. E Deus vai atrás de vocês. Não é porque Israel é isso, porque Israel já mudou há muito tempo. Israel só existe por causa de uma promessa que Deus fez para Davi. E ele é o relógio profético, quer queira você ou não. Mas é uma questão de injustiça. Eles não começaram nenhuma guerra, eles só retaliam. O mundo está chamando, invertendo, dizendo que Israel é terrorista. E vocês estão embarcando. O mundo está falando que a vacina cura. E vocês estão embarcando. O mundo está falando que o governo de esquerda é de amor. E o governo de direita é autoritário, é fascista. Eles estão te enganando. Será que vocês não vão pensar, não? Será que a gente não vai ter um projeto de país, não? Para quando vier essas ameaças de sanções comerciais, igual a Colômbia sofreu agora, o Trump falou, mandou um avião de deportado, aí o presidente da Colômbia quis lacrar, dizendo assim, não, eles sofreram maus tratos, eles vieram tomando pancada. Esse negócio de refugiado usar algema vem desde 1980, reclama com o Ronald Reagan, que era presidente em 80, nos Estados Unidos, entendeu? Porque isso é lei. Aí ele foi querer lacrar, eu não vou aceitar não, vou devolver de volta. Eu falei assim, não, pode devolver. O Trump falou, pode devolver. Vou botar sanção essa semana de 25% sobre os produtos colombianos e 50% semana que vem. Rapidinho, ele foi e desistiu. Mandou o próprio avião presidencial pegar os refugiados. Mas, meus amados irmãos, se fosse um país independente e próspero, dava uma banana para Trump. Mas enquanto a gente for dependente dos Estados Unidos, vai ser isso aí. Por isso que eu estou falando, o mais importante é um projeto de país. O Brasil tem chance de não fazer parte do governo do anticristo. Mas isso aí vai ser assunto para outro vídeo, que já chegou aos 33. Espero que você tenha entendido esse. Até o próximo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.